Shalom, shalom, seja muito bem-vindo a essa transmissão. Seja não, né? Seja. Então, shalom, que o Eterno te abençoe. Você que está comigo agora nessa transmissão ao vivo que nós estamos realizando, mais um estudo da porção semanal da Torá. Lembrando a você que está assistindo depois, esse estudo é uma parte daquilo que nós estudamos ao vivo todos os sábados. Então, todo sábado eu tenho procurado entrar ao vivo com o estudo semanal da Torá, lendo as porções de cada semana. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e para que você esteja nos acompanhando nesses estudos. E um detalhe interessante também é que o YouTube ele não entrega, muitas vezes, quando nós iniciamos ao vivo. Então, se você não quiser perder nenhum desses estudos, então ativa o sininho, porque senão o YouTube não vai te avisar quando a gente começar a nossa transmissão, tá bom? Então a porção dessa semana do livro de Shemot, do livro de Êxodo, que vai do capítulo 1 de Êxodo até o capítulo 6, versículo 1. E existem algumas observações que o comentário que estamos lendo de cada porção vai nos trazer. Lembrando que nesse ano nós ainda estamos lendo os comentários de Moshe Grilak. Moshe Grilak é um rabino que trouxe, que escreveu um livro chamado Reflexões da Torá, e ele tece alguns comentários de cada porção. Então, a princípio, o objetivo desse projeto Crescendo na Sabedoria da Torá se consiste em eu trazer aqui no canal comentaristas que falam sobre os estudos semanais de cada porção da Torá. E, inclusive, eu já estou com outro comentário aqui na minha estante, que bendito seja o Eterno pelas pessoas que ajudaram esse canal para a gente conseguir adquirir esse comentário. Então ele está aqui na minha estante. Assim que a gente terminar os comentários de Moshe Grilak, a gente vai iniciar esses comentários aqui que está na minha estante, que é os comentários do Rabino Hirsch. Então, algo também muito extraordinário que nós vamos aprender. Então vamos lá, eu quero observar com os irmãos algo muito interessante, que é o que vai ser o foco a princípio aqui do comentário de Moshe Grilak. O objetivo dele é despertar a nossa atenção para uma qualidade de Moisés. Qual qualidade? Essa qualidade vai ser mostrada no capítulo 2 do livro de Deuteronômio e também em alguns outros, no capítulo 2 do livro de Êxodo, que é dessa semana, a porção dessa semana, e também alguns outros versículos que nós vamos observar, onde há uma qualidade que havia em Moisés, que foi a motivação ou um dos motivos do porquê Deus elegeu justamente ele como líder, da libertação do povo de Israel. Primeiro, pela própria soberania divina, mas segundo os comentários que nós vamos observar aqui hoje, havia algo em Moisés que levou o Eterno a escolher justamente ele, para que fosse ele quem estivesse à frente ali da libertação do povo de Israel. Então a primeira observação vai estar aqui em Êxodo capítulo 2, no versículo 11. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Na King James está assim: Moisés já era adulto, um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. E aí, sobre o que nos é apresentado aqui nesse momento em que Moisés, ele já adulto, ou ele já homem, ele já maduro, ele vai abandonar aparentemente o seu conforto que ele desfrutava junto da filha de Faraó. Lembrando que quando Moisés é colocado no rio para escapar do decreto de Faraó, que havia ordenado matar os meninos recém-nascidos, Moisés é colocado dentro de um cesto e uma das servas, ou a própria filha de Faraó, encontra Moisés e ela então o adota. E ele cresce então dentro das regalias de ser neto de Faraó, filho da filha de Faraó. Mesmo sendo ele um hebreu, mas ela o adota e cuida dele para que ele não viesse a morrer.
Então Moisés ele cresce ali acostumado às regalias egípcias e principalmente o fato de ser filho da filha de Faraó. Ele vai ser educado em toda a sabedoria egípcia, ele vai aprender todos os mistérios do Egito, como nos é mostrado no livro no Novo Testamento, é feita essa observação a respeito de Moisés. Ele foi educado em toda a sabedoria egípcia, só que quando ele atinge uma certa maturidade, quando ele se torna homem, ele começa agora a se interessar pela condição de seus irmãos hebreus. Então parece aqui que Moisés já tinha consciência de quem era ele, né, de que ele era um hebreu, e ele vai então a visitar os seus irmãos para ver como estava a situação deles. E ele só toma essa atitude depois que ele já é homem, depois que ele já é maduro. Vamos ver então a observação que o comentário dessa semana vai nos trazer. Em seu refúgio, né, Moisés não esqueceu de seus irmãos. Seu coração foi aberto desde o dia em que ele foi ver os seus irmãos, e o seu coração não tornou-se a fechar. Ou seja, o comentário está dizendo que Moisés, como nós sabemos, ele vai sair, ele vai abandonar o Egito e ele vai enfrentar um certo exílio no deserto, mas durante todo aquele período em que ele estava no deserto, o coração dele ficou aberto pelo momento em que ele viu a condição de seus irmãos. Quando ele vê como seus irmãos viviam, o coração dele se abre com compaixão pelos seus irmãos. Então vamos lá. Moisés não conseguia afastar de seu pensamento o temor pelo destino do seu povo. E aí há um comentário no Midrash Shemot Rabbah que diz: Moisés atormentava-se em seu coração. Os egípcios são capazes de exterminar os filhos de Israel. Então, esse momento aqui em que Moisés observa a realidade de seus irmãos, seu coração se abre para aquela realidade. Tanto que no versículo seguinte é dito que, como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Então ele ficou tão revoltado, ele ficou tão incomodado, ele ficou tão tomado de compaixão pela situação de seus irmãos hebreus, que num momento ali de já imediato, né, de tentar já iniciar a redenção no Egito, ele mata o egípcio, talvez imaginando que os seus irmãos hebreus iam aproveitar aquele momento como uma oportunidade para já ali iniciar a redenção no Egito. Inclusive é isso que Estevão vai nos apresentar no livro de Atos. Estevão vai explicar essa atitude de Moisés, não como sendo uma atitude precipitada, não sendo como uma atitude impensada, não. O Estevão, no livro de Atos, cheio do Espírito Santo, vai nos dizer que Moisés tomou essa atitude porque ele imaginou que os seus irmãos já iam querer a redenção ali. Então Moisés, essa atitude já foi o início da redenção que poderia já acontecer ali, naquele dia, naquele momento, poderia já iniciar a redenção no Egito. Mas os irmãos de Moisés não o reconheceram. E pelo contrário, ao invés de elogiarem Moisés por aquilo que ele havia feito e ver naquilo uma oportunidade de saírem do Egito, eles vão criticar Moisés, vão recusar Moisés e Moisés vai ter que sair do Egito, vai ter que se esconder no deserto. E Estevão tece um paralelo com Yeshua, dizendo que da mesma forma Yeshua se apresentou aos seus irmãos e se os seus irmãos o reconhecessem naquele tempo em que ele veio, ali já aconteceria a redenção. Mas como parte de Israel foi endurecido, então ele foi ocultado, foi retirado, como agora ele está nos céus. Mas como da mesma forma, depois que o povo hebreu clama e o Eterno envia novamente o mesmo Moisés, da mesma forma Yeshua olha para Jerusalém e diz: não me verei de novo até que diga Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem no nome do Eterno. Ou seja, assim como Moisés só volta para o Egito para trazer a redenção aos seus irmãos, quando eles vão clamar para que o Eterno envie a redenção, da mesma forma Yeshua nos diz que ele só vai voltar quando os seus irmãos hebreus, israelitas, judeus, clamarem pela redenção
E aí o Eterno vai enviar novamente Yeshua, como enviou novamente Moisés. Então, isso aqui é só um parêntese dentro daquilo que nós vamos observar. Então, Moisés ele toma essa atitude como numa expectativa de que os seus irmãos já o reconhecessem ali naquele momento, e naquele momento, se os seus irmãos o reconhecessem, então provavelmente ali, né, pelo que diz o texto de Estevão, no livro de Atos capítulo 7, né, Estevão vai dizer que ali já aconteceria a redenção. Então nós não devemos criticar Moisés por essa atitude, porque Estevão diz que essa atitude já foi uma tentativa de Moisés em já naquele momento trazer a redenção para os seus irmãos hebreus. Então, nesse momento, por que ele toma essa atitude? Porque ele ficou tão incomodado com a situação que ele viu de seus irmãos, que o coração dele se incomoda. E ali, o coração de Moisés se abre pela preocupação que ele passa a ter com seus irmãos. E o comentário de Moshe Grilak, então, nos chama a atenção, dizendo o seguinte, que quando ele foge do Egito, sendo rejeitado pelos seus irmãos, ele não foge com raiva de seus irmãos, mas ele foge mantendo no coração a preocupação com seus irmãos. E isso vai ser possível entender a partir de uma leitura muito atenta e minuciosa ao texto de Êxodo capítulo 3, que é quando o Eterno volta a aparecer para Moisés, lá quando ele agora está no deserto. Então olha que interessante. Moshe Grilak vai dizer assim, atormentava-se, é o que diz o Midrash, ou seja, não foi apenas um pensamento abstrato que passou por sua cabeça em algum momento de repouso das atividades cotidianas. Ele se atormentava e se preocupava virando e revirando a questão em sua mente em busca de soluções para o seguinte problema: como evitar a versão egípcia da solução final para o problema judeu? Ou seja, como evitar que os meus irmãos fiquem lá no Egito, porque Moisés então ele foge do Egito carregando essa preocupação com seus irmãos. E ele vivia constantemente preocupado em como trazer redenção para os seus irmãos. De acordo com o texto bíblico, este é mais um ponto de identificação da liderança de Moisés. Neste episódio, acrescentamos à figura de Moisés mais uma qualidade: a preocupação e o sentimento de responsabilidade pessoal pelo destino de seus irmãos aprisionados atrás da cortina de ferro do Egito. Era um sentimento de responsabilidade acompanhado de uma inquietude que o impedia de executar as tarefas cotidianas com tranquilidade. Agora, olha que interessante. Então, o que o comentário está nos mostrando? Que Moisés, por mais que ele saiu do Egito e começou, né, a viver lá apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, ele vai ficar constantemente angustiado e preocupado com a situação dos seus irmãos. Então, nós vamos observar agora, a partir do texto de Êxodo capítulo 3, versículo 4, que quando Moisés vai ser apresentado no deserto, apacentando o rebanho de seu sogro, diferente do que a gente pode imaginar, ou até do que eu mesmo já falei, que Moisés estava lá tranquilo, que Moisés estava lá de boa, apacentando o rebanho de seu sogro, e que, né, então Deus tira ele desse comodismo, Deus tira ele desse conformismo, aparecendo para ele naquela sarça. E na verdade não é verdade. Moisés não estava tranquilo. Moisés não estava acomodado. Nós vamos observar que Moisés ele vivia constantemente angustiado pela situação de seus irmãos. Essa era uma característica que havia nele. Ele se preocupava com a situação de seus irmãos. Ele se interessava pela libertação de seus irmãos. E como que nós podemos afirmar isso? Olha que interessante. Como que nós podemos afirmar que todo o período, a partir do momento lá de Êxodo capítulo 2, versículo 11, em que Moisés vê a realidade de seus irmãos, ele começa a viver numa angústia constante, ele começa a viver numa preocupação constante com seus irmãos. Como que nós podemos afirmar que Moisés vivia constantemente preocupado com a situação de seus irmãos, se ele vai fugir do Egito e viver aparentemente tranquilo no deserto, apacentando o rebanho de seu sogro Jetro? Como que nós podemos afirmar isso?
Que na verdade ele não estava tranquilo. Que na verdade uma das qualidades que havia em Moisés era a preocupação com a libertação de seus irmãos hebreus. E é esse o motivo pelo qual nós vamos observar ser motivo de Deus ter aparecido para ele e chamado ele para voltar lá no Egito. Porque Deus viu no coração de Moisés a preocupação que se manteve em seu coração desde o dia em que ele viu a realidade de seus irmãos hebreus. Ou seja, ele não era indiferente. Como que nós podemos observar isso? Olha que interessante. Êxodo capítulo 3, no versículo 4, vai dizer assim. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Na ACF não vai aparecer a palavra que está no hebraico. Na ACF não aparece. Na NVI aparece. E na King James também. Na ACF não. Tá vendo? Por isso que eu digo, né? A palavra-chave para a gente entender que Moisés continuou preocupado com seus irmãos desde o momento em que ele viu a realidade dos hebreus. Ele sai do Egito fugido, vive 40 anos no deserto apacentando o rebanho de seu sogro Jetro. E a gente tem a impressão que Moisés estava lá tranquilo, nem aí para a situação de seus irmãos. Na verdade, nós vamos ver que sim, ele passou todo esse tempo preocupado, e isso por causa de uma palavra específica que aparece no versículo 4 de Êxodo capítulo 3. Só que a ACF, a Corrigida Fiel, não vai mostrar essa palavra. A NVI vai mostrar e a King James também. Por isso que eu digo que não existe melhor tradução. Toda tradução tem que ser lida. Porque todas as traduções em um momento vão ser boas, em outro momento não vão ser tão boas. Então, por isso que o ideal é sempre estar comparando as traduções. Qual que é a palavra que vai aparecer? Olha só. Quando o Senhor... vamos ler aqui. O foco é o versículo 4, mas para contextualizar aqui, vamos ler desde o versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, lembrando que aqui Moisés já estava há 40 anos no exílio do deserto. Ele havia fugido do Egito e estava agora vivendo no deserto, apacentando o rebanho de seu sogro. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? E agora, no versículo 4, nós vamos ver uma observação que o próprio Deus vai ver em Moisés. Prestem atenção nisso, meus irmãos. A observação que nós vamos nos atentar agora é uma observação que o próprio Deus fez em Moisés. Ele viu algo em Moisés. E o que é que ele viu em Moisés que foi justamente o motivo pelo qual ele o escolheu? Está aqui no versículo 4 de Êxodo 3. Quando o Senhor viu que ele se aproximava. Essa é a palavra. Aproximava. Na ACF não vai aparecer a palavra aproximava. E vendo o Senhor que se virava para ver. Na NVI já vai aparecer. E eu fui consultar no texto hebraico da Torá e realmente a palavra que está lá é aproximava. Então o que Deus viu em Moisés para elegê-lo com a missão de libertar o povo de Israel? Deus viu que Moisés se aproximava. Qual é a palavra que aparece no texto original de Êxodo, no texto hebraico? É a palavra sar. Essa palavra sar, que é a palavra que aparece no texto para aproximava, também significa isso aqui. Eu vou ler Midrash Shemot Rabbah, que vai fazer essa observação em cima dessa palavra. Deus viu o que em Moisés? Deus viu que Moisés se aproximava. Deus viu sar em Moisés, é a palavra hebraica. Então comenta o seguinte: viu o Eterno que ele se aproximou.
a palavra se aproximou, ou aproximar é a palavra sar, que também significa triste em hebraico, para ver. Disse Deus, triste e irado por ver o sofrimento de Israel no Egito. Por isso ele é digno de se tornar pastor do povo. E então chamou Deus de dentro da sarça. O que Deus viu em Moisés? Deus viu sar. Deus viu a tristeza que Moisés continuava tendo em seu coração desde o momento em que ele viu a situação de seus irmãos. É isso que o Eterno viu em Moisés, e isso está apresentado a nós na palavra hebraica que aparece no texto de Êxodo, versículo 4, é dito, e Deus viu que Moisés se aproximava, e a palavra aproximava no hebraico é sar, que significa tristeza, e o sentido simbólico e oculto que está apresentado a nós no texto é que Deus viu que Moisés ainda estava triste pela situação em que ele viu de seus irmãos hebreus desde quando ele estava lá no Egito, ou seja, desde quando ele sai do Egito até esse momento em que Deus aparece para ele na sarça ardente, 40 anos depois, ele continuava entristecido pela situação de seus irmãos. Então Moisés não estava acomodado, Moisés não estava confortável, Moisés continuava triste pela situação de seus irmãos hebreus. E é essa qualidade que Deus viu em Moisés. Como assim? A tristeza é uma qualidade? Não, mas o incômodo pela escravidão dos seus irmãos. Moisés não se acomodava em saber que seus irmãos estavam escravizados. E é isso que o Eterno procura em nós, para que nos coloque em posição de nos usar. Deus procura pessoas que estejam incomodadas com a situação de seus irmãos. Deus procura pessoas que olham para este mundo e se entristecem em ver aquilo que Yeshua viu nas multidões, estão como ovelhas sem pastor, mas não há ninguém que olhe para a situação dos nossos irmãos. E quem são os nossos irmãos que estão escravos? É o nosso próximo, é o nosso próximo. Nós devemos olhar para o nosso próximo e quando o enxergamos escravo de um vício, escravo de um pecado, escravo de uma idolatria, nós não devemos olhar para o nosso irmão que está ao nosso lado e não nos incomodarmos. Nós precisamos ter um coração compassivo, um coração que sente a dor do outro. E quando Deus encontra em alguém um coração compassivo, um coração que se entristece pela tristeza do outro, um coração que se incomoda pela escravidão do outro, então Deus chama essa pessoa para ser usada a fim de trazer libertação ao próximo. Bendito seja o Eterno por isso. Que maravilha, que extraordinário ser esse o motivo do porquê Deus escolheu Moisés. É por isso que aqui no versículo 4, continuando, vai dizer assim, quando o Senhor viu que ele se aproximava, lembrando então a palavra aproximar é triste, em hebraico a palavra sar também é triste. Ou seja, o que Deus viu em Moisés? Deus viu que Moisés ainda estava triste pela situação de seus irmãos. Viu que ele se aproximava para observar. Então, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou. Ele respondeu. Que extraordinário. Deus está procurando pessoas que estão incomodadas com a situação dos nossos irmãos. Um viciado que está caído no chão é o nosso irmão. Uma pessoa que está presa a uma idolatria é o nosso irmão. Uma pessoa que está aprisionada a uma vida de adultério, de engano, presa ao pecado, é o nosso irmão. E será que nós nos entristecemos pela realidade dos nossos irmãos? Ou nós não nos importamos? A verdade é que Yeshua diz que nos últimos dias o amor da maioria das pessoas se esfriaria. E o que isso significa? O amor da maioria das pessoas se esfriaria. Significa que no final dos tempos, a maioria das pessoas não se importaria mais com a situação do próximo, com a situação dos nossos irmãos. Por isso que então Deus chama Moisés. Moshe lá que vai comentar, no dia da grande mudança de sua vida, Moisés chegou triste e irado ao local do arbusto para o encontro com Deus. Ele que pastoreava o rebanho de seu sogro gostava da solidão do deserto.
E ao caminhar livremente pelos seus espaços abertos e silenciosos, certamente ouviu de forma mais aguda os gemidos que ecoavam na terra da escravidão. Olha que leitura linda e poética ao mesmo tempo. Porque Moisés vai dizer assim, olha, eu vou lá para o outro lado, eu vou atravessar o deserto. E ali sozinho, talvez ele ouviu ainda mais a agonia de seus irmãos no Egito. E naquele momento em que Deus viu alguém que se importava com a situação do próximo, ele aparece. Que Deus livre o nosso coração de sermos pessoas indiferentes com a realidade do nosso irmão. Nestes momentos de dor, sua alma era atormentada por dúvidas cruéis, referentes ao destino doloroso e sofrido do povo de Israel. Ele não encontrava soluções, apenas se atormentava. Ele pensava e remoía-se quando Deus se revelou na sarça ardente. Bendito seja o Eterno por essa revelação de que Ele aparece para aqueles que estão se remoendo pela realidade em que se encontra este mundo e que não cruza os braços acomodando-se à realidade do nosso irmão, mas que se incomoda a ponto de Deus aparecer para essas pessoas dizendo, eu quero contar com você. Deus está falando com alguém que esteja assistindo esse estudo nesse momento e que está carregando no coração uma tristeza por ver seus irmãos, sejam seus filhos, seja seu marido, seja sua esposa, seja seus amigos, ou seja até mesmo a igreja onde congrega, seja até mesmo as pessoas por onde caminha na rua, vendo tanta gente escravizada e carrega uma tristeza e carrega uma agonia, preocupando-se em fazer algo. Talvez Deus está aparecendo para você neste momento, como apareceu para Moisés e o chamou. Deus chamou Moisés porque viu em Moisés um coração que se importava com a escravidão de seus irmãos e por isso Deus apareceu para ele e o chamou. Foi por isso que Deus escolheu Moisés.